Quando eu caí, Ele me levantou. No meu silêncio, Sua voz me encontrou. Mesmo ferido, não me rejeitou. Seu amor me abraçou. Eu não merecia tanta graça assim, mas tua bondade sempre olhar pra mim. Ele me ama sem fim. Maior que o mundo é o amor. Aleluia, paz do Senhor, amém? Cabe mais de Deus aí? Glória a Deus, porque Ele está aqui, Ele está na casa, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós te exaltamos, nós invocamos a Tua presença aqui. A Tua palavra diz: eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e eu vou ser salvo dos meus inimigos. Então, Pai, nós invocamos a Tua presença aqui. E nós pomos por terra agora, na autoridade do poderoso nome de Jesus, toda ação satânica, todo roubador da palavra, todo aquele que quer, Pai, trazer paralisia no meio do teu povo, trazer estagnação, trazer o medo, toda intimidação, caia por terra em nome de Jesus. Mas que o Senhor tome o teu lugar. E o teu lugar não é outro, senão o primeiro lugar. Toma a primazia aqui, Senhor. E que eu diminua, e que eu desça, mas que o Senhor apareça. Em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Mateus 15, nós vamos ler a partir do 21. E hoje nós vamos comer um feijãozinho com arroz. Mas como diz o pastor Giovanni, feijão com arroz que é o bom, né? Então, hoje nós vamos dar uma passeada aqui na Mulher Cananeia. E nós vamos comer um feijão com arroz agora de qualidade, daquele feito pela mãe, né? A gente fica com a saudade de comer. Eu mesmo estou com a saudade da comida da Bahia, aquele negócio assim. Às vezes vai sair do tempero bom aqui desse feijão com arroz. Então, o que diz assim, a partir do 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Amados, o tema dessa ministração dessa noite é os segredos dos milagres. Eu
Vou tentar citar mais de um, mas se não der, vou me ater a esse. O segredo do flaco. Eu queria que, antes de começar a ministrar, que você pensasse em alguma coisa que você quer muito e que é da vontade do Senhor. Porque não adianta a gente querer uma coisa que não é da vontade de Deus, que Ele não vai nos conceder. Né? Não é verdade? Então eu quero que você coloque aí o teu impossível. Eu já estou colocando aqui o meu. Ou os meus. Às vezes a gente tem uma lista, né? Não é uma coisa só. São várias coisas. Pensa aí. Pensa. Pode ser no espírito, pode ser na alma, pode ser no corpo, pode ser financeiro, né, Tiago? Amém? Pode ser. Pensou? Então guarda aí com você esse pensamento e vamos aqui para a palavra. Tem uma frase que eu ouvi esses dias e que eu achei interessante, que fala que o segredo do sucesso é o segredo. O segredo do sucesso é o segredo. Né? E eu estava refletindo hoje sobre esse texto. Do nada, eu acordei com essa palavra assim na minha mente e foi me surgindo os insights dessa palavra. Eu fiquei dizendo, meu Deus, eu iria pregar sobre outra coisa, mas essa palavra veio assim, é como se fosse um download, ela vai vindo, eu fui só colocando no meu coração e disse, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa ótica. E o que eu me peguei pensando e analisando, até em contato com algumas pessoas próximas a mim, que vão à igreja quando tem necessidade, porque é assim, quando o calo aperta, logo é um crente que tem que orar. Eu estou lidando com as pessoas assim. E eu já vi pessoas virem na igreja e fazer a campanha e sair vitorioso. Ímpios serem curados. Enquanto nós, né, que temos uma vida na igreja, o tempo passa e parece que a gente não recebe a vitória. Fica lutando, é como dar murro e ponta de faca. Mas esse texto em si, ele traz algumas curiosidades. E a primeira delas é que ele vai deixar claro que a missão de Jesus, enquanto o Cristo, era especificamente para a nação de Israel. Jesus, ele tinha pouco tempo aqui na terra, só os 3 anos ali mesmo no seu ministério, porque ele veio na plenitude dos tempos, na hora certa, no momento certo, para fazer o que ele tinha que fazer. E sempre ele estava rodeado por multidão e multidão. Alguns queriam a sua companhia, outros queriam os milagres que ele fazia, outros queriam comer da comida que ele multiplicava. Era um jogo de interesses. Não é verdade? E Jesus, muitas vezes, ele queria também descansar, porque na sua humanidade, ele comeu, ele dormiu, ele descansou, ele chorou. Porque ele foi um Deus que abriu mão da sua glória, abriu mão da sua divindade, como está descrito em Filipenses 2. Então ele veio em forma humana e veio sentir o que nós sentimos. Porque para entender alguma coisa, só você passando para saber. E ele veio conhecer a nossa miserabilidade. E nesse dia aqui ele estava cansado. E o texto de Marcos vai relatar essa mesma história, só que com alguns detalhes a mais. O texto de Marcos vai dizer que ele foi para as regiões de Tiro e de Sidom, e ele entrou em uma casa, mas ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Era como se tivesse, né, aquela placa ali, ó, não incomode. Por favor, não insista. Não incomode o mestre. Ele está cansado. Ele precisa descansar. Mas só que quando a gente está com problema,
a gente vai procurar de toda maneira resolver. É ou não é? Só que no meio dessa estadia de Jesus ali para o seu descanso, o texto vai falar dessa mulher que soube que ele estava ali. E a primeira boa notícia que eu quero dar nessa noite é que ele também está. Está onde? Aqui. Onde é que ele está? Aqui. Aleluia, ele está aqui. Glória a Deus. E ela soube que ele estava ali. E ela estava com um problema muito grande. E mesmo ele se escondendo daquela mulher, se escondendo das pessoas, mesmo ele fazendo tudo, aquela mulher, ela conseguiu o que ela queria. E nessa noite, eu fiquei me perguntando, Senhor, mas qual o segredo? Por que uns recebem e outros não? Por que uns são curados e outros não? E eu fiquei pensando e analisando. Da mesma hora o Espírito Santo começou a falar comigo. Começou a falar comigo na minha formação. E ele começou a falar do processo do Pedro Marcos. Não me engano, tem tanto tempo para lembrar? Que é um processo onde as empresas vão lá e estudam o porquê do sucesso da outra. Elas veem uma empresa que está tendo sucesso e elas vão lá e olham. E aí elas copiam, para que elas também tenham sucesso. E tem um termo que é maravilhoso, que o pessoal da tecnologia é que utiliza, que é a engenharia reversa. A engenharia reversa é um processo de desmontar algo que está pronto para poder analisar. Tem países que abatem naves estrangeiras e desmontam todo. Para quê? Para poder ver o processo que ela foi construída. Para quê? Para que eles também possam adquirir aquela tecnologia. E essa engenharia reversa também ela é muito utilizada para analisar por que aconteceu um acidente com a aeronave. Eles vão lá e desconstroem o que foi construído para ver como é que foi feito e para ver o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser aperfeiçoado. E aí você vai me perguntar, mas pastora, o que é que isso tem a ver com a palavra? O que é que isso tem a ver com essa pregação? Mas Romanos 15, 4 vai dizer que tudo que outrora foi escrito o quê? Para ensino nosso. Tudo que foi escrito aqui é para ensino nosso. Nós não precisamos da engenharia reversa. Nós já temos o manual. Temos o manual, está aqui. Está descrito. Então, e o meu convite para você nessa noite é que nós possamos aprender com o exemplo dessa mulher. O que é que está por trás dessa bênção? O que é que está por trás desse milagre? O que é que está por trás desse pedido atendido? E o primeiro ponto que nós podemos destacar na vida dela é que mesmo ela não sendo uma judia, mesmo ela não pertencendo à nação de Israel, ela estava muito bem informada do que estava acontecendo na região. Sabe, amados, quando você abre hoje o notebook, né, da empresa para trabalhar, o seu celular, já é um bombardeio de informações. Tem uma vigília lá e o pessoal lá do trabalho fala direto. Você nem quer um jogador, conversa desse povo, fala da vida deles, fala do outro casamento, como se aquele povo fizesse parte da vida deles e da rotina se fossem pessoas conhecidas. Meu Deus! André, Deus, eu tenho que falar. Jesus não quer isso. Por quê? Porque hoje as pessoas têm se enchido de informações desnecessárias.
e nunca se viu em toda a história da Terra. Nesse tempo aqui que nós estamos vivendo, é o tempo onde temos mais acesso à informação. É uma enxurrada de informação de todo tipo. O sintoma de uma doença, pergunta a Iá, a Iá está matando e arranjando. Quem sabe tirando a salvação? Então, são muitas informações. Mas ela estava antenada à informação do que os céus estavam fazendo com a terra. Porque se tem uma informação que pode mudar a minha vida, se tem uma informação que pode mudar a minha e a tua condição, é uma informação que vem do céu para a terra. Essa que pode mudar o nosso destino, mudar o nosso caráter e mudar a nossa vida. Mas o que é que acontece muitas vezes? Nós estamos no meio do problema, no olho do furacão. E por estarmos no meio do problema e no olho do furacão, nós tiramos os olhos daquilo que os céus estão fazendo. Nós começamos a nos mover por vista, por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que as estatísticas estão dizendo. Porque muitas vezes os problemas, e o problema dela era um problema sério, e não quero desmerecer o problema de ninguém, cada um tem os seus problemas, mas muitas vezes os problemas tiram o nosso foco. Essa semana eu passei por uma situação que veio para o meu corpo. A pastor Nadia estava comigo na hora e viram, foi, nossa, quase me desmonta. Mas eu me levantei e comecei a olhar para aquilo que o céu está fazendo. Para aquilo que o céu está fazendo. E essa mulher, ela estava com a informação certa. E nós precisamos mudar agora o nosso olhar. Porque quando nós estamos olhando para os céus, olhando para o Senhor, nós não vamos estar desapercebidos à sua visitação, ao seu agir, ao seu mover, à sua glória, porque nenhum ambiente de glória, ou na abertura, ou no louvor, ou na palavra, ou na bênção apostólica, algo vai acontecer na minha vida, na tua vida, na nossa história. Então, quando nós estamos atentos ao que o céu está fazendo, tenha certeza, alguma coisa vai acontecer. E tem acontecido em nosso meio, porque o socorro vai vir de alguma parte. Então, tira o foco do lugar errado e busque as informações na palavra. Ouça o que o céu está falando contigo. E um segundo ponto que nós podemos aprender com essa mulher, você já me conhece, prega assim no ponto. O segundo ponto foi que ela tomou uma atitude. Ela estava com um problema grave, sério. E ela vai lá tomar atitude. Ela soube que Jesus estava lá. E ela foi até Jesus. Quantos não têm atitude? Quantos esperam? As pessoas pensam, no dia que eu vou pregar sobre a fé, mas as pessoas pensam que a fé é uma varinha mágica. Aqui vai, é uma varinha de condão. Não é. Não é. A fé requer atitude. A fé requer atitude. E ela está lá no problema e ela sabe que Jesus está lá e ela não espera Jesus ir na casa dela. Ela vai correndo atrás de Jesus. E muitos são assim. Tem um problema, tem uma situação, ou espera que o irmão vá lá para resolver. Ou espera receber a visita de alguém. Ou espera que um anjo apareça. Entenda que desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que usarem de esforço vão se apoderar dele.
O Senhor não mente na sua palavra. Em nenhum momento. Não é fácil. O reino é tomado do esforço. E ela tomou uma atitude. E ela começa a clamar. Ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Interessante que ela sabia da linhagem dele, porque Jesus e Yeshua era um nome muito comum naquela época. Mas quando clamava, assim como Bartimeu clamou Jesus, filho de Davi, estava clamando ao nome certo, ao enviado de Deus, aquele que foi o broto do rebento de Jessé, daquele que veio da linhagem, como está descrito em Mateus 1, na sua genealogia, de onde ele veio, da categoria que ele era, que não era qualquer um, que era o prometido. Então ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Jesus é o Deus verdadeiro, é o Deus santo, é o grande, é o todo-poderoso, é Ele, é o prometido que veio. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E os seus discípulos dizem: mestre, despede essa mulher, porque ela já está gritando como uma louca. E quantas vezes nós nos envergonhamos de chorar, de levantar a mão, de nos expor, de expor diante do Senhor aquilo que nós queremos e precisamos. Você está lutando, né? O que você quer que você precisa. Muitas vezes nós somos tão contidos diante daquilo que nós queremos e que nós precisamos. Mas essa mulher, ela vai gritando. Ela deu um ar, deu um pulso, já estava escabelada como uma louca, gritando, buscando o seu objetivo, buscando aquilo que ela precisava. E ela chega e toma ainda outra atitude. Ela se lança aos pés do Senhor e ela o adora. Não existe ambiente mais profético do que na adoração. Não existe mais um lugar onde Deus ele arranca tudo que ele quer na adoração. Ah, eu não preciso uma coisa, eu não vou. Tudo muda, a atmosfera muda, o ambiente muda. E aquela mulher se prostra e diz: Senhor, socorre-me. A palavra vai dizer que Jesus não diz nenhuma palavra para ela. Sabe, amados, e tem muita gente que para por aí. Muitos já pararam por aí. E desistiram e argumentam. E dizem assim: eu tomei uma atitude. Eu fiz alguma coisa. Eu fui, eu orei, eu fui na campanha, eu jejuei, eu disse, eu fiz. E nada aconteceu. Lá em casa eu escuto assim: minha mãe, eu fiz tudo certo. E nada aconteceu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Sabe, amados, porque só ter uma atitude não é o suficiente. Só fazer não é o suficiente, não vai gerar o milagre. Mas essa mulher, em meio a todas essas negativas, que não era do homem, era de Deus. Gente, você tem uma picuinha com alguém, isso é uma fichinha. Quando você começa a compreender com o próprio Deus, quando você começa a não entender o que Ele está fazendo, ou porque Ele está calado por tanto tempo, você fica se perguntando. Mas aquela mulher, ela não só tomou aquela atitude de ir até Jesus,
mas ela tinha perseverança. E a perseverança é a determinação para você poder atingir o seu objetivo. Aleluia. Ela disse, eu estou aqui. Aleluia. E sem a minha vitória, eu não saio. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu preciso. E a perseverança é o que vai nos segurar naquele dia que o céu está de bronze. Que a gente olha, a gente não vê nada, a gente não escuta nada, não levanta nenhum profeta para falar. Sabe, amados, a perseverança é não desistir e saber que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. E saber que o silêncio de Deus não quer dizer distância de Deus, porque ela estava próxima dele, mas ele estava em silêncio. Fala com o teu irmão. E eu vai dizer assim, só parece. Não, velho, só parece. Só parece que ele não está vendo. Só parece que ele não está te ouvindo. Só parece que ele está longe. Só parece que ele esqueceu de você. Mas só parece porque ele está aqui. Só parece porque ele está aqui. Só parece. Aleluia. E seguindo, amados, o segredo daquela mulher. O segredo que fez com que ela obtivesse o seu milagre foi a humilhação. A gente fala que os humilhados serão exaltados, mas não é bíblico. O texto correto fala que aquele que a si mesmo humilhar será exaltado. E o processo da auto-humilhação é reconhecer o quanto pó, lixo e nada, e cinzas nós somos. E o quão dependente de Deus nós somos. O processo de auto-humilhação é nós entendermos que as palavras duras que saem do altar não são para matar, são para curar. O processo da auto-humilhação é escutar muitas vezes uma resposta dura do Senhor. Muitas vezes você acha que Deus ainda não te respondeu, mas Ele já respondeu, só que Ele falou aquilo que nós não queríamos ouvir. E por isso nós ignoramos. E a gente fala, Deus não fala comigo. Deus me fala. Porque o texto vai falar que quando Jesus resolve falar com ela, Ele vai falar algo que ela não queria ouvir. Não sei se foi melhor o silêncio ou se é a resposta. Porque Ele fala, não é lícito tirar o pão dos cachorrinhos, dos filhos e dar aos cachorrinhos. Se alguém falasse aqui, isso aqui, eu já levantaria magoado. Era coisa para ir embora. Para ficar ofendido. Mas entenda, amados, que o processo da humilhação e da auto-humilhação são essenciais para recebermos o nosso milagre, para destravar a nossa bênção. E quando o Senhor fala com ela, mulher, não é lícito eu pegar aquilo que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu vou sentir Jesus acabou com ela. Jesus acabou com ela. Sabe, Jesus ali pegou e enfiou o dedo na ferida. Sabe aquele que você já não está bem, o negócio já está dando certo. Aí vem lá e... Sabe, tem um negócio assim, quando o dedo da gente está machucado, o negócio só acerta em cima, né?
disse, meu Deus, eu vou mudar de igreja, eu não sei o que mais que eu faço. Ele fez tanta coisa. Teve um mar e teve na sua ferida. Falando sobre você, sobre quem você é, da sua origem, de quem você já foi. Porque aqui Jesus estava falando dela, da origem dela. Ela era uma mulher grega, ela não era judia, ela não estava fazendo parte da aliança, ela não era digna. E é Jesus que está falando com ela. É Jesus que fala sobre quem ela é. Mas, amados, saiba de uma coisa. Jesus, Ele é o Verbo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E quando Ele põe o dedo em alguma coisa, é para curar, é para que o pus saia. E para que a cura venha. É como Ele pega e cospe no lodo e faz aquele olho e devolve ao cego. No seu poder criativo, no seu poder regenerador, restaurador. Ele não fala por falar, e Ele não fala para ofender, Ele fala para curar. Aleluia! Então quando Ele vai ali e toca na ferida dela, foi para sarar. E para expor o que estava dentro do coração dela. Esse aqui foi um momento crucial. Quantos que não passam nem dessa etapa vão desistir ao longo do caminho? E o que mais mata a crente hoje é a palavra. Porque falaram isso para mim ou falaram isso de mim. Ou estão falando isso de mim, não pode falar a contrário, não de mim. Eu sei o que eu falo, né? Eu sou amor de pessoa. Vamos lá, palavra. Então uma coisa que mata a crente é a palavra. Mas não é para nos matar. De repente nós estamos mesmos precisando ouvir aquela palavra. De repente tem coisas mesmo que precisam ser melhoradas. E ela está só tocando. Se está nos incomodando, é porque alguma coisa tem. Porque quando a ferida está lá, que ela está cheia de pus, ela fica como latejando. Então se tem alguma coisa, e isso está te incomodando, alguma coisa tem. E não é do outro, é de você mesmo. Não permita o Senhor tocar nessa noite. Permita Ele tocar e curar. Mas esse aqui é o ponto alto. É o ponto alto do encontro dessa mulher com Jesus. Porque até aqui Jesus está humilhando ela. Mas o que muda a história dela, o que muda o destino dela, é quando ela se auto-humilha. E ela diz, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia! Até eles comem, Senhor. Talvez se a conversa dela fosse ela bater o pé e dizer, tem um tal de um Jesus, mas é um Jesus arrogante, é um Jesus dos judeus. Eu não gostei como ele me tratou, eu não gostei como ele falou comigo, eu não gostei como ele me olhou, e ele ainda me deu uma resposta que eu não gostei. Amados, o que mais vai ter aqui que a gente não gosta? Eu não sei porque que a gente ainda se incomoda. E muitas vezes vai vir do próprio Deus. E quando vem do próprio Deus, ele que é melhor. Porque aí a gente já fica logo de cara no chão. Não tem mais nem o que fazer, porque é ele que está falando. É ele que está dizendo. Mas eu sou invejoso. Ó, você precisa melhorar. Ó, você está querendo um milagre. Mas você é arrogante, você é soberbo. Ó, você quer um milagre, mas você não ama verdadeiramente o seu irmão. Ó, você quer a cura, mas para contar vantagem.
Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele nos conhece e Ele nos prova também. Não pense que a bênção e a vitória virá para as nossas mãos de mão beijada. Não. Haverá um teste. Haverá o famoso processo. E o processo dessa mulher foi ela clamar. O processo dessa mulher foi ela adorar. O processo dessa mulher foi ela se auto-humilhar. Teve um processo na vida dela. E ela foi vencendo cada etapa para passar no próximo. E eu pergunto, eu não sei em que fase do processo você está. Mas eu quero te falar de uma coisa. Se você perseverar até o fim, se nós perseverarmos até o fim, nós sairemos vitoriosos. Com um testemunho para contar. E eu quero declarar que será um ano de muitos testemunhos na nossa vida, de muitas vitórias, porque nós não vamos retroceder, nós vamos permanecer. E vamos também sermos humilhados, mas vamos nos auto-humilhar, para que o Senhor venha prevalecer sobre essa carne maligna que quer nos dominar. Mas o Espírito vai vencer a carne. E o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Amados, e aqui está o segredo. No livro de Tiago 4:10, vai falar que Deus, Ele resiste aos soberbos. Ele resiste, é Deus quem resiste. Só ora, faz, acontece. Então cabe um autoexame. Sempre a palavra do Senhor vai nos levar para dentro de nós mesmos. A palavra da Santa Ceia é: examine-se o homem a si mesmo. Então cabe um autoexame, cabe uma autoanálise. Por que eu não estou recebendo? E qual parte do processo eu estou falhando? Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Tem gente que pensa que humildade é pobreza. Não. Tem muito pobre arrogante, tem muito rico humilde. Tem gente que pensa que humildade você faz qualquer maneira. Mas a humildade é você saber que você não é melhor do que e que não tem ninguém melhor do que ninguém. Porque Cristo é tudo em todos. É um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que é em todos e por todos. Então nós precisamos entender isso. E buscar viver essa humildade. Salmo 51:7 vai falar que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus, Ele não vai resistir. Jesus chegou ali e Ele não queria ver ninguém. Ele não queria conversar com ninguém. Ele não queria atender ninguém. Mas o quebrantamento daquela mulher fez com que Jesus perdesse o jogo do esconde-esconde. E muitas vezes Deus se esconde de nós. Abra a Bíblia em Jeremias 29:11. Vamos ver o que a palavra diz. Estamos caminhando para o final dessa ministração. Jeremias 29:11 vai falar: porque eu sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei-vos dar o lugar de onde vos transformei. Então ele fala que ele sabe os pensamentos que ele tem. Se você quer, diz que você colocou aí, você quer, ele quer muito mais. Aleluia. Se você deseja, ele deseja muito mais que você conte um testemunho aqui na frente. Que você celebre a vitória aqui na frente. Que é o nome do Senhor. Nós teremos bandeiras e pendores e dizemos: é o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. É tão maravilhoso quando nós ouvimos o testemunho. E ele diz: eu sei os pensamentos. Eu tenho pensamentos de paz. E além de ter os pensamentos, na minha mão está o sim, amém. Eu posso fazer. Agora, você vai me encontrar quando você me buscar de todo o coração. Porque quando você me buscar de todo o coração quebrantado, olha que você vai pedir. Mas eu vou me permitir ser achado por você. Eu vou me permitir ser achado por você. E eu vou mudar a tua sorte. Glória a Deus. E o Senhor fala para aquela mulher, quando ela diz: mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A queda de braço foi vencida. E Jesus diz: oh, mulher, grande é a tua fé. E ele diz: seja feito para contigo aquilo que você deseja. Seja feito para contigo aquilo que você deseja. E o texto diz que naquela mesma hora demorou até o vento, mas quando o grande eu sou determinou, ele disse: ó, mulher, seja feito para contigo como você deseja. O texto vai dizer que naquela mesma hora sua filha ficou boa. Vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar, vale a pena se colocar de pé, em nome de Jesus. E eu quero que você ouça esse louvor junto comigo. E que você se apresente agora diante do Senhor. Pega o teu impossível, pega a tua causa, coloca aí na tua mão agora. Diz: Senhor, é isso aqui que eu quero. Começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dessa situação. Pai, que isso seja só até hoje. Senhor, visita agora a minha casa, a minha vida. Senhor, visita agora os cenários. Visita agora, Senhor, os meus irmãos. Mas é com fé. É sem dispersão, porque Ele está. E aquele que crê, Ele recebe. Aquele que crê, Ele recebe. Aquele que se esforça, que toma pela força, Ele recebe. Aquela mulher sabia o que ela queria. E ela foi lá com esforço e buscou. E eu quero te falar que o Senhor está aqui. Ele está aqui. E o Senhor, Ele não é só arrepio. Mas o Senhor é presença, o Senhor é mudança, o Senhor é presença. E Ele nunca acredite. E nunca pare de lutar pelo teu lado, pela tua vitória. Coloca agora diante do Senhor. Talvez você parou em alguma etapa, em algum processo. Talvez te falte uma humilhação. Mas hoje é o dia que Ele marcou. E vem pra tentar ferir o valente de Deus. Em meio às suas guerras, Nós cremos, Senhor, no Teu poder. de ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir. Não desista, não. Milagre tá logo, E terrível é
usará pra tentar harmonizar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste, como um contra-ataque no mar, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste atenção, preste muita atenção, ouça o que vem, faz. Tentei xingar, nunca vai te limpar. Não mais pedir. Desça as nossas mãos, Senhor, pela batalha. Libera, fala, profetiza sem parar. Está no descanso, a recompensa dele. Sem demora, o escabio descansa, a tua recompensa tem. Sem demora, o escabio descansa, a tua recompensa vem. Sem demora, o escabio descansa, a tua recompensa vem. Sem demora. Aleluia, Senhor, você crê. Você crê. Pai, restaura hoje, Senhor, a nossa fé. Restaura hoje, Pai, o nosso ânimo. Restaura hoje, Pai, o nosso altar, a nossa humildade diante de Ti. Senhor, muitas vezes nós queremos tanto, nós temos tão pouco para oferecer. Nós queremos tanto, Senhor, mas temos feito tão pouco, temos nos humilhado tão pouco, Senhor. Então nos habilita nessa noite a vivermos o Evangelho bíblico, o Evangelho da renúncia, o Evangelho do perdão, o Evangelho do amor, da humilhação, da entrega. Nós nos dispomos, Senhor, que ao mesmo tempo que nós nos movemos, nós clamamos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, de cada situação, de cada vida que está dor. Oh, Senhor, e opere em nós para a glória do teu nome, e nos impulsiona, Senhor, a superar todas essas coisas e continuarmos lutando rumo ao objetivo, rumo àquilo que o Senhor tem para a nossa casa, para a nossa filha, para a nossa família, os nossos descendentes, Senhor. Nos ajuda a lutar. No trabalho, no Baixaguá, profetiza, profetiza, profetiza. Libera palavra. O descansa, a recompensa. Vem em nome de Jesus. 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 Em nome do grande eu sou. A recompensa vem. Quando me sinto só, tu me enches de luz. Na escuridão, segura minha mão. Pelo poder da graça, eu sei que nunca estarei sozinho. Cada manhã um novo início, tu
Tuas bênçãos renovam meus dias. Levanto minhas mãos ao céu, agradeço pelo amor imenso. Oh, a tua graça é meu abrigo, me eleva, me transforma. Todo dia um milagre, vivo pelo poder da tua graça. Sou novo outra vez.